E aí galera, como prometido, esse episódio de hoje a gente vai falar sobre quadro, certo? Como eu falei, o quadro da bicicleta é composto do corpo da bicicleta, que é essa parte aqui. O quadro, ele tem duas características que a maioria da galera sabe, que é o tamanho do aro. O aro para esse quadro, se é aro 26, se é aro 29, aro 24, aro 20, certo? Aro 12, que é a menorzinha, que é a rodagem que vai comportar nesse quadro, certo? E o tamanho do quadro. O tamanho do quadro, geralmente a gente faz a medida aqui do meio do central até o final aqui do quadro, quando inicia o canote. Isso daqui é medida em polegadas, certo? Isso eu estou falando de quadro de mountain bike. Eu falo geralmente porque, por exemplo, na speed, você também leva em consideração o avanço, que é o rate, né? O avanço da bicicleta. Também essa altura e essa distância, lá da caixa de direção até o início aqui do canote, que é os quadros de road também levam em consideração essas duas dimensões. No quadro de mountain bike, a medida é em polegadas, então você tem disponibilidade de tamanho 15,5 geralmente. 15,5, 17, 19, 21, por aí vai. Isso aí são em polegadas, certo? Já no da Speed, nos quadros road, são em centímetros. Então, por exemplo, 50 centímetros, 52 centímetros, 54 centímetros. Aí a tabela vocês podem verificar de acordo com o tamanho para qual é. Quadro também tem uma variação com relação ao tipo de material que ele é feito. Então, por exemplo, eu trouxe esse quadro aqui que ele é bem diferenciado porque, por exemplo, ó, se você for ver, você não consegue visualizar as soldas de inserção dos tubos para as caixas, por exemplo, de direção, para a caixa do movimento central. Ele é uma peça inteiriça. Por exemplo, esse quadro aqui é um quadro de carbono, você não consegue ver a solda, é um quadro mais leve, um quadro um pouco mais flexível do que o de alumínio. Então ele tem disponibilidade de quadros de aço, geralmente, né, são os mais conhecidos, quadros de aço, quadros de alumínio e quadros de carbono. Geralmente tem esses. Existem quadros de titânio também, só que é um custo bem mais elevado do que esses outros quadros também, certo? E aí vamos falar das características do quadro. Todas essas dimensões dos tubos são medidas de acordo com a modalidade que você quer. Por exemplo, um quadro, quando ele é mais alto, geralmente torna-se uma bicicleta mais confortável de andar. Por isso que às vezes a gente pega, por exemplo, um quadro que é maior do que a nossa estatura na tabela, certo? Por exemplo, um quadro 17, uma pessoa de 1,70 m rodando num quadro 19. Geralmente, no início, ela vai sentir que é uma bicicleta mais estável, porque é mesmo. O quadro, geralmente, quando ele é mais alto, ele tem um rate, no caso um avanço, né, essa distância aqui maior, deixando a bicicleta mais estável de rodar, entendeu? Porém, quando a gente roda num período maior, você vai sentir o desconforto, porque você vai estar mais inclinado, vai te exigir uma inclinação maior no teu tronco, então uma sobrecarga de peso nos teus pulsos e tal, fora o ângulo do joelho lá com o pedal, que também não vai ficar ideal. Mas tirando isso, geralmente bicicletas mais altas, elas são mais compridas, deixando a caixa de direção mais alta, tornando a pedalada um pouco mais estável. Então é mais ou menos assim. Às vezes a distância entre eixos, às vezes não, sempre quando é maior, a bicicleta fica mais estável, ela vai desenvolver mais numa descida, vai imprimir uma velocidade maior, uma descida vai ficar fácil de ter o controle dela em velocidades mais altas, certo? E bicicletas mais curtas, que tem essa distância aqui menor, entre os entre-eixos menores, geralmente, esses avanços menores, é uma bicicleta mais arisca, é uma bicicleta que é mais ágil do que a outra, porém é menos estável. Então, todo esse dimensionamento do quadro vai fazer diferença para o teu objetivo da pedalada. Então, se o teu objetivo é fazer um cross country, se o teu objetivo é fazer um estradão, um cicloturismo, então tudo isso daí vai dimensionar o tamanho do teu quadro, beleza? Cada linha de quadro desse tem um nome, certo? Então vamos lá. Essa linha de cima, o varão de cima que a gente chama, é o top tubo. Essa parte de cima
é o tubo superior. Esse aqui é o down tubo, é o tubo inferior da bicicleta, certo? Lá é o head tubo, nada mais é do que a caixa da caixa de direção, né? O copo, o tubo da caixa de direção. Essa daqui, onde se insere o canote, é o seat tubo, certo? Essa daqui é o chain stay, porque tinha a corrente, né? Que é o que vai dar o suporte lá da corrente, chain stay. E esse aqui é o seat stay, certo? Essas são as linhas da bicicleta. Como eu falei, esse dimensionamento, por exemplo, que é interessante falar, o chain stay mais próximo deixa a bicicleta mais ágil. Por quê? Quanto o pneu mais próximo do seat tubo, que é esse tubo aqui, menor vai ser a distância entre o coroa, o pé de vela e a catraca, então o pneu vai aproximar, menor vai ser a torção e mais ágil vai ser a impulsão da força da pedalada até lá a parte de trás. Então se torna uma bicicleta mais ágil, mais arisca, porém diminui a estabilidade da bicicleta. Então tudo isso daí vai diferenciar e vai influenciar na tua pedalada, beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre quadros de bicicleta. Amanhã a gente pega outra peça da bicicleta aí. Eu acho que a gente vai falar sobre guidões amanhã, que é também uma peça que a gente que é bastante conhecida da galera, e ver as modificações, modelos e tal para passar para vocês, beleza? Então, um abraço, até o próximo vídeo.